Um nevoeiro denso, quase palpável, envolvia o cemitério de Aldeia da Ponte como um sudário úmido. O arquiteto idoso, António Lameiro, caminhava lentamente pela alameda de paralelepípedos molhados, as suas mãos nudosas a segurar com firmeza um ramo de lírios brancos, as flores preferidas da sua falecida esposa, Maria. Cada passo que dava ecoava com uma solenidade profunda, como se o próprio chão guardasse o sopro de todos os passados ali sepultados. Ele parou junto à lápide dela, uma pedra de granito simples mas elegante, com o nome Maria Soares gravado. Ao seu lado, ajoelhadas na terra úmida, estavam duas meninas, encharcadas pela névoa, que sussurravam numa voz quase inaudível: Mãe. Aquelas palavras, tão simples e tão impossíveis, perfuraram o coração de António como estilhaços de vidro gelado. Maria nunca tivera filhos. O manto cinzento de neblina que cobria o cemitério parecia adensar-se, tornando-se uma manta opressiva. António movia-se com uma lentidão deliberada, temendo perturbar a paz solene dos que ali descansavam. Na fria pedra à sua frente, o nome de Maria Soares parecia zombar dele, a mulher sem a qual a sua casa e a sua vida se tinham tornado um vasto e silencioso vazio. Durante 3 longos anos, ele tinha vindo ali todas as sextas-feiras, sem falhar, com lírios brancos, as flores que ela tanto amava. Se um dia eu não vier, significa que finalmente vim ter contigo, sussurrou ele, como sempre fazia, depositando o ramo de flores na base da lápide. Mas hoje, algo estava irrevogavelmente diferente. O nevoeiro era mais espesso, o vento trazia consigo o cheiro a terra molhada e a cera de vela derretida. Ao longe, António vislumbrou o movimento perto da sepultura. A princípio, o seu cérebro registou como algo insignificante. Um gato, pensou ele. No entanto, à medida que se aproximava, as formas tornaram-se mais nítidas, 2 silhuetas pequenas, ajoelhadas. Eram meninas, com talvez 8 anos de idade, vestindo camisolas finas que a umidade colara aos seus corpos frágeis, abraçando-se enquanto choravam baixinho. Os joelhos delas estavam sujos de terra, as mãos pequenas arranhadas. A voz trêmula de uma delas cortou o silêncio: Mãe, estamos à tua espera. O mundo pareceu escurecer para António. Ele parou de repente, como se um raio o tivesse atingido em cheio. A certeza absoluta com que vivia desmoronou-se. Maria nunca tinha dado à luz. Ele sabia-o com uma certeza inabalável. E, no entanto, aquele chamado, mãe, ecoava no ar pesado. Ele avançou, o coração a martelar no peito. Meninas, a quem chamam mãe. A mais velha levantou a cabeça. Os seus olhos eram escuros e profundos, como uma noite de inverno antes de nevar. A tia Maria. Ela é a nossa mãe, murmurou ela. Os dedos de António tremeram. Ele ajoelhou-se numa perna só, para ficar ao nível delas. Vocês conheciam-na? Onde é que ela está? O que é que ela vos disse? A irmã mais nova, de ombros magros, suspirou, um som de exaustão e tristeza. A mãe disse: se alguma vez se perderem, devem vir aqui. Ela vai ouvir-nos. António estendeu a mão para as ajudar a levantar-se, mas a mais velha gritou, num pânico súbito: Beatriz, corre. E as duas desataram a correr, desaparecendo na bruma leitosa e densa. Ele só conseguiu gritar para o vazio: esperem, quem são vocês? Mas a única resposta foi o farfalhar do vento nos pinheiros altos que guardavam o cemitério. No chão, jazia um pequeno ramo de flores do campo, já murchas. António pegou numa delas, estava fria e encharcada. Uma pétala branca agarrou-se à sua luva de couro, como se quisesse reter o calor de um toque gentil. Ele sussurrou para o nevoeiro, para a campa, para o universo: Maria, o que foi que tu fizeste? E a névoa voltou a fechar-se, escondendo a sua imensa e avassaladora solidão. António permaneceu imóvel durante um longo tempo, sentindo-se como uma estátua de pedra. O nevoeiro começou a dissipar-se lentamente, mas uma sensação pesada instalou-se no seu peito. Não era medo, mas uma vaga e dolorosa compreensão. Havia algo da sua Maria na voz daquelas meninas, uma suavidade, a mesma entoação que ela usava quando o chamava, num sussurro quente e íntimo. Ele voltou para o carro, ligou o motor, mas não conseguiu arrancar. Uma fotografia antiga tremia no painel de instrumentos. Maria, com um sorriso leve nos lábios, num vestido branco, banhada pela luz do sol de verão. Parecia que ela o estava a olhar diretamente nos olhos. Tu estavas a esconder alguma coisa, não estavas? Sussurrou ele para a imagem. A partir daquele dia, a memória das duas crianças não o abandonou. Quem eram elas? Porque chamavam mãe a Maria. Ele já quase não tinha dúvidas. Não podia ser uma coincidência. Naquela noite, ao regressar à quinta vazia nos arredores de Aldeia da Ponte, sentiu um arrepio que não era apenas físico. O vazio das paredes parecia amplificar o silêncio.
Uma bola coberta de pó estava esquecida numa poltrona. Sobre a mesa, o livro que ela tinha deixado aberto há 3 anos. Ele passou os dedos pela página, como se tentasse tocar a sua presença ausente. Antônio não conseguiu dormir naquela noite. Os rostos infantis, manchados de lágrimas e exaustão, apareciam-lhe vezes sem conta na escuridão. A certa altura, levantou-se, serviu-se de uma chávena de chá e o seu olhar pousou numa velha cômoda de madeira que ele não abria desde a morte de Maria. No fundo de uma gaveta, havia uma caixa amarrada com uma fita de cetim. Abriu-a, e o seu coração falhou uma batida. Lá dentro, encontrou cartas, recibos de transferências para um centro de caridade público, o Centro de Apoio Social, Esperança, em Aldeia da Ponte. A caligrafia de Maria revelava um programa de apadrinhamento de crianças. Entre os papéis, havia um desenho infantil. 2 meninas de mãos dadas com uma mulher e, por baixo, a legenda: "Obrigado, Mãe Maria, pelos livros." Ele deixou cair o papel, incrédulo. Maria e aquelas meninas. Como? Porque é que ela nunca lhe contara? Continuou a procurar e encontrou uma fotografia. Maria, sorrindo entre 2 gêmeas, uma de cabelo encaracolado, a outra mais magra, com uma madeixa de cabelo a cair sobre os olhos. No verso, a sua caligrafia elegante: "Mariana dos meus olhos, Beatriz dos meus raios de sol." Antônio sentou-se, com a cabeça entre as mãos. Uma sensação de culpa, misturada com uma dor aguda, espalhou-se pelo seu peito. Ele compreendeu. Durante todo aquele tempo, Maria tinha vivido uma vida dupla, partilhando o calor e o amor que ele pensava ter perdido. Na manhã seguinte, ligou para o arquivo municipal e conseguiu o endereço do Centro Esperança. Poucas horas depois, estava a caminho. O seu Bentley antigo gemia pelas ruas estreitas do bairro mais pobre da vila. O mundo que Maria frequentava parecia-lhe estranho e distante. Fachadas a descascar, o cheiro a pão fresco e a fumo de lareira, crianças descalças na berma da estrada. A placa do centro balançava ao vento. O amor florescia ali. Antônio entrou. No interior, as paredes estavam cobertas de desenhos infantis. O cheiro a giz e a sopa pairava no ar. Uma mulher de cerca de 50 anos, com óculos de aros redondos, estava sentada a uma secretária. Ela ergueu o olhar. "Vem ver alguém?" perguntou, cautelosa. "O meu nome é Antônio Lameiro", disse ele. "Sou o marido de Maria Soares." A mulher estremeceu, e os óculos deslizaram-lhe um pouco pelo nariz. "Maria. Meu Deus. Que pena." Ele franziu o sobrolho. "Maria salvou este centro", disse ela, com a voz a tremer. "Quando estávamos prestes a fechar, ela apareceu com dinheiro, livros e comida." As crianças chamavam-lhe Tia Maria, especialmente 2 meninas, a Mariana e a Beatriz. Os nomes foram como um choque elétrico. Ele endireitou-se, sentindo o mundo à sua volta a desvanecer-se. "Elas. Onde estão elas agora?" perguntou ele. A mulher, que se apresentou como Carla Pereira, baixou o olhar. Depois da morte da Maria, as meninas foram para uma família de acolhimento, mas fugiram. Deixaram um bilhete. Diziam que a mãe as ouviria junto da Maria. Antônio fechou os olhos. Tudo se encaixava no cemitério. "Há mais uma coisa", acrescentou Carla Pereira, retirando um dossiê. "O pai das meninas. Paulo Nogueira." O nome soava-lhe familiar. Antônio empalideceu. Sim, tinha sido seu motorista, despedido há 10 anos por causa de uma briga numa obra. Corriam rumores de que ele se entregara à bebida desde então. A Maria sabia, disse Carla em voz baixa, mas não o culpava. Dizia que ninguém nasce mau. Algumas pessoas apenas se perdem no caminho. Ele cerrou os punhos, sentindo as lágrimas arderem nos olhos. Ela estava a tentar reparar os meus erros. Chovia quando ele saiu. As gotas de água caíam sobre o dossiê com as fotografias das meninas. Os seus rostos, molhados e luminosos, olhavam diretamente para ele. "Não fujam mais, minhas filhas", sussurrou Antônio, estendendo a mão para a chuva fria. "O pai está a ir buscar-vos." A chuva intensificava-se. O vento batia no para-brisas enquanto o Bentley antigo se movia pelas ruas estreitas de Aldeia da Ponte. Os faróis iluminavam as fachadas antigas, refletindo-se nas poças de água. No banco ao lado dele, estava o dossiê aberto do orfanato, com as fotografias de Mariana e Beatriz, cartas e notas de Maria. Os seus rostos, tão quentes como o sorriso dela, pareciam olhar diretamente para a sua alma. Antônio parou em frente a uma pastelaria mal iluminada. Entrou. O cheiro a pão fresco misturava-se com o aroma de chá forte.
Desculpe, disse ele à dona, uma mulher de rosto rosado. Viu duas meninas com cerca de 8 anos. Uma de cabelo encaracolado, a outra mais magrinha. Ela franziu a testa, a pensar. Talvez. Havia umas sentadas nos degraus em frente, ontem. Quis dar-lhes pão. Elas fugiram, as coitadinhas. António agradeceu e saiu para a chuva. As ruas estavam desertas. Os candeeiros de rua piscavam como velas. Ele parecia ver as suas silhuetas em cada sombra. Caminhou pelo passeio lamacento, sentindo a roupa molhada colar-se-lhe às costas, mas não conseguia parar. Numa casa, viu uma placa, Pensão, Rio Antigo. O seu coração apertou-se. Era o nome que constava nos recibos antigos que encontrara na gaveta. Aproximou-se. Úmida, com as paredes a descascar, uma janela turva com uma luz fraca a brilhar no interior. O quarto cheirava a querosene e a mofo. O dono, curvado atrás do balcão, tinha uma lâmpada amarela por cima da cabeça. Não vi duas meninas, pequeninas, parecidas? Perguntou António. Ele encolheu os ombros. Muitos dormem aqui. Na semana passada, duas abrigaram-se da chuva debaixo do alpendre. De manhã, já tinham desaparecido. António suspirou. Estava prestes a sair quando o seu olhar foi atraído para a parede da entrada. Um desenho infantil estava pendurado entre panfletos velhos. Duas meninas seguravam lírios. Um pedaço de papel, escrito a lápis, dizia: Mãe, ainda estamos aqui. Ele passou os dedos pelo papel, e pequenas gotas de chuva do teto caíram, manchando a escrita. O seu coração doía, mas agora ele sabia que estava no caminho certo. De volta à casa, ficou muito tempo junto às escadas, a olhar para o andar de cima, onde as coisas de Maria estavam atrás de uma porta fechada. Durante 3 anos não se atrevera a subir, mas naquela noite fê-lo. O quarto cheirava a lírios secos e a perfume, o que o deixou tonto. Na secretária, havia um espelho, uma caneta e um pequeno caderno. António abriu, a tremer. Na primeira página, com uma caligrafia cuidada, estava escrito: Amar é reconstruir. Depois, as notas. 12 de abril. Encontrei duas meninas no cais antigo. O pai estava bêbado, a casa destruída. Estavam assustadas, mas sorriram quando lhes mostrei um gatinho. Queria contar ao António, mas ele anda tão ocupado. Ele não compreenderia que o amor pode ser partilhado e nunca se perde. As linhas seguintes tornaram-se mais fragmentadas, como se escritas à pressa. Levei-as para o centro, Esperança. Estão a aprender a ler. A Beatriz sonha em desenhar. A Mariana quer ser professora. Quando olho para elas, vejo o que não dei a este mundo. A maternidade. Na página seguinte, são filhas do Paulo, o antigo empregado do António. Ele cometeu um erro, mas não acredito que seja mau. Quer endireitar as coisas, por nós os dois. António ficou paralisado. Paulo, o mesmo homem que ele despedira sem hesitar há 10 anos. Na altura, parecera-lhe uma coisa pequena, mas agora compreendia. Por sua causa, a família de alguém se tinha desfeito. Maria tentara salvar a vida destroçada de outra pessoa, e fê-lo em silêncio. Ele ficou ali sentado até de madrugada, a ler as palavras dela, a absorver cada linha como uma confissão. Perto da manhã, retirou um envelope velho do caderno. Um endereço: Aldeia da Ponte, Rua do Rio, número 18, apartamento 8. O coração dele martelou. Pegou no telefone e ligou a Carla Pereira. Este endereço ainda existe? Perguntou ele. Sim, respondeu ela após um momento de silêncio. Foi o último refúgio das meninas. 1 hora depois, António já estava a caminho. Neve misturada com chuva acumulava-se no para-brisas. As ruas eram estreitas e irregulares. As casas velhas amontoavam-se. Ele parou em frente ao número 18. Um pedaço de pano pendia da varanda. Havia pequenas pegadas nas escadas. Subiu os degraus que rangiam e bateu à porta. Silêncio. Depois, um ligeiro ruído. A porta abriu-se uma fresta e surgiu o rosto de uma criança. Beatriz. O cabelo dela estava colado pela umidade, o olhar desconfiado. Quem é você? Perguntou ela em voz baixa. António ajoelhou-se para a olhar nos olhos. O meu nome é António. Sou o marido da vossa mãe Maria. Uma voz mais velha veio de dentro. Estás a mentir. A mãe não me falou de ti. A porta abriu-se mais. Mariana, com o seu cabelo encaracolado, séria, com uma expressão que parecia ter visto mais do que uma vida.
Ela protegia a irmã. Não confiamos em ninguém. Antônio abanou a cabeça. Não vos quero levar. Quero contar-vos coisas sobre ela, sobre a vossa mãe. Beatriz sussurrou suavemente. A mãe dizia, se nos perdermos, uma pessoa boa virá ajudar-nos. Antônio engoliu as lágrimas. Talvez eu deva ser essa pessoa. Tirou do bolso o lenço azul bordado da Maria. Deixaram-no cair junto à campa. Beatriz pegou no lenço, apertou-o contra o peito e começou a chorar. Mariana virou-se, mas os seus ombros tremiam. Não quero substituir a vossa mãe, disse Antônio em voz baixa. Quero cumprir a promessa dela. Terão um lar. Onde crescem lírios, as flores que ela amava. As meninas ficaram em silêncio. Depois, Mariana acenou com a cabeça. Nós vamos. Desde que nos mostres os lírios. Antônio sorriu pela primeira vez em anos. Prometo. Os três saíram para o dia cinzento, onde a chuva se tinha transformado em neve ligeira. Atrás deles, uma porta com uma placa desbotada, apartamento 8. O vento agitava um desenho na parede. Uma mulher com crianças debaixo de flores brancas. Por baixo, um letreiro na mão de uma criança, a família da mãe. A manhã cinzenta estendia-se em longas gotas de água dos telhados quando o Bentley antigo entrou em Aldeia da Ponte. No banco de trás, as duas meninas aninhavam-se, olhando pela janela para as árvores nuas e a névoa que passava. Antônio agarrava o volante, como se não só o movimento, mas toda a sua vida dependesse disso. A casa recebeu-os com silêncio e cheiro a pó. Há 3 anos que não se ouvia o riso de uma criança aqui. Quando as meninas entraram, Beatriz parou imediatamente no limiar. A mãe vivia aqui? Perguntou ela baixinho. Sim, respondeu ele. Tudo aqui está como ela deixou. Tirou o velho jarro de Maria do cabide e passou a mão por ele. Ela adorava esta casa, especialmente o jardim. Venham, vou mostrar-vos. Lá fora, o vento agitava os caules murchos dos lírios. As meninas olhavam para as flores brancas, agora murchas. Voltarão a florir na primavera, disse Antônio. Ela sempre acreditou que as flores voltam se lhes dermos luz. Beatriz agachou-se, tocou numa pétala e sorriu pela primeira vez. Mais tarde, enquanto comia um caldo verde na cozinha, Mariana levantou o olhar. Não estás zangado por a mãe não nos ter trazido para cá? Antônio pousou a colher e ficou em silêncio por um longo momento. Não, disse ele finalmente. Só estou zangado comigo mesmo. Não vi que a minha mulher procurava a luz onde eu não a via. Naquela noite, as meninas dormiram no quarto que fora a biblioteca de Maria. Ele ficou à porta, a ouvir a respiração regular delas, e pela primeira vez em anos, sentiu paz. Mas essa paz não durou muito. Naquela manhã, recebeu uma carta de Carla Pereira. Ela tinha encontrado o endereço do pai das meninas. Paulo Nogueira. Trabalhava na fábrica, Serra Negra, em Setúbal. Ele segurou a carta por um longo tempo, depois enfiou-a no bolso. Deveria ele encontrar-se com este homem. Um dia depois, estava em frente aos portões enferrujados da fábrica. O ar cheirava a ferro e a fumo. Trabalhadores em macacões sujos passavam por ele. Nas profundezas da oficina, por detrás das faíscas de soldadura, viu uma figura. Um homem alto, com as bochechas encovadas e as têmporas grisalhas. Segurava um maçarico de soldar. Paulo. Quando ele levantou o olhar, os seus olhos arregalaram-se. Lameiro, suspirou ele. Pensei que já se tinha esquecido. Eu não me esqueci, respondeu Antônio baixinho, mas lembrei-me demasiado tarde. Paulo pousou o maçarico, limpando as mãos num pano. Veio ver como eu vivo no meio desta ferrugem. Não. Antônio tirou um caderno gasto do bolso. É da Maria. O nome da sua mulher fez Paulo vacilar. Ele deu um passo em frente. A Maria. Ela lembrava-se de mim mais do que eu pensava. Ela ajudou as suas filhas quando você não podia. Ela salvou-as. Paulo sentou-se num caixote de madeira e cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que ela era boa, mas não tanto assim. A sua voz tremia. A última vez que a vi, ela trazia um saco com pão e medicamentos. Mandei-a embora, disse que não merecia. E ela não o culpou, disse Antônio. No diário, ela escreveu, o Paulo não é mau. Apenas se esqueceu do caminho. Um longo silêncio. Depois, Paulo levantou a cabeça. As minhas filhas estão vivas. Comigo. Elas pensam que o pai morreu. É melhor que assim seja, sorriu ele amargamente.
Elas precisam de alguém melhor do que eu. Antônio abanou a cabeça. Não. Elas precisam de um pai que esteja vivo, que trabalhe e que aprenda a ser diferente. Caso contrário, tudo o que a Maria fez terá sido em vão. Paulo olhou para ele por um longo tempo, depois sussurrou, e se elas não perdoarem, pelo menos saberão a verdade. A Maria acreditava que a luz regressa, se estivermos dispostos a aceitá-la. Lá fora, o apito do comboio regional soou. Paulo levantou-se. Eu irei. Apenas ajude-me a não fugir. Eu virei, respondeu Antônio. Passou uma semana. O inverno estava a terminar, a neve derretia nos telhados. Antônio Lameiro remodelou uma parte da quinta para ser um quarto para as crianças. Mariana ajudou a pendurar desenhos. Beatriz alimentava os gatos vadios. Todas as manhãs, cozinhavam pão e riam. Por vezes, Mariana sentava-se ao piano velho que Maria tocava e dedilhava notas silenciosas. Numa noite, quando o fogo crepitava na lareira, Antônio trouxe Paulo a casa. As meninas estavam junto às escadas, desconfiadas. O homem tirou o chapéu, curvando-se. A camisa estava desbotada, as mãos ásperas, mas o olhar não era de medo, mas de vergonha. Começou Antônio. Eu sei, interrompeu Mariana. É o homem que foi ao orfanato reparar o telhado. Paulo acenou com a cabeça. Na altura, não consegui dizer quem era. Não tinha o direito. Beatriz agarrou-se à irmã. És mesmo o nosso pai. Ele ajoelhou-se. Se um coração ainda souber amar, então sim, sou vosso pai. Mas não peço perdão. O silêncio era pesado. Mariana olhou para o chão, depois deu um passo em frente, com um lírio branco na mão. A mãe dizia que perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. Paulo não aguentou, as lágrimas escorreram pelas suas bochechas sujas. Beatriz aproximou-se e pôs a mão no ombro dele. Antônio virou-se para esconder as suas próprias lágrimas. Maria, pensou ele, se estivesses a ver, verias como tudo volta. A vida mudou a partir daí. A casa encheu-se de sons, risos, vozes, o cheiro a pão fresco. Carla Pereira vinha aos fins de semana, trazendo livros. Paulo ajudava a reparar o telhado, a cuidar do jardim, e os primeiros lírios voltaram a florir no pátio. Um dia, Mariana aproximou-se de Antônio com um pedaço de papel com caligrafia infantil. A casa da Maria. Posso pendurar isto no portão? Perguntou ela. Claro que sim, sorriu ele. Que todos saibam que a luz dela vive aqui. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Paulo sentou-se junto à lareira, a olhar para a fotografia de Maria na parede. Nunca pensei que pudesse respirar de alívio outra vez, disse ele. Ela salvou-nos a todos. Antônio acenou. A Maria sabia amar não com palavras, mas com atos. Agora, a nossa tarefa é manter a sua chama acesa. O vento lá fora acalmara. Um tronco estalou na lareira. Antônio olhou para o retrato. Sob a luz suave, Maria parecia sorrir. Serena, grata. A primavera chegou silenciosamente. Os primeiros raios de sol desceram, e o jardim atrás da casa explodiu de vida. Lírios brancos estenderam-se para o céu. O vento sussurrava nos ramos. Uma nova placa pendia no portão, a casa da Maria. Por baixo, fitas tecidas por mãos infantis. Crianças corriam pelo pátio. Mariana e Beatriz, juntamente com outras crianças do orfanato, preparavam-se para a sua primeira aula. A antiga mansão tornara-se a pequena escola com que Maria sonhara. Carla Pereira arrumava as secretárias. Paulo reparava os bancos, e Antônio estava junto à janela, com o velho caderno de Maria na mão. Amar é reconstruir, sussurrou ele, e sorriu. O riso ecoava pelo pátio. Beatriz correu até ele, coberta de farinha, com um prato de biscoitos. Pai Antônio, prova estes. Fizemos com a receita da mãe. Ele pegou num, provando o sabor a baunilha e a infância. Maravilhosos, disse ele. A mãe ficaria muito orgulhosa. Mariana apareceu na varanda. Trazia um lírio branco acabado de cortar do jardim. Decidimos que este será o símbolo da nossa escola, disse ela, para que todas as crianças saibam que mesmo da terra pode nascer a luz. Antônio inclinou-se e beijou-a na testa. Essas são as palavras mais sábias que ouvi em muitos anos. Quando os convidados se reuniram, ele subiu a um pódio improvisado. Hoje não estamos apenas a abrir uma sala de aula, disse ele. Estamos a abrir a porta para onde a luz começa. A Maria acreditava que até o coração mais perdido pode ser aquecido pelo amor. E agora,
esta casa pertence a todos os que procuram esse calor. As pessoas aplaudiram. Paulo estava de lado, segurando uma caixa. Dentro, uma fotografia antiga. Ele, Maria e as duas meninas. Aproximou-se de Mariana e Beatriz e deu-lhes a fotografia. Somos nós. A mãe dizia, estes olhos são a minha luz. Mariana pegou na fotografia com os dedos a tremer. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ela sorriu. Então que esta luz seja para todas as crianças. Paulo acenou, com as lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Beatriz abraçou-o, sussurrando, a mãe dizia que a luz volta sempre, se não tivermos medo. Pétalas de lírios brancos voavam ao vento, girando no céu. Sinos infantis e risos enchiam o pátio. Mais tarde, ao pôr do sol, a família e os amigos foram juntos ao cemitério. O caminho através da Alameda de Bétulas era verde e calmo. Velas brancas foram colocadas na campa de Maria. As meninas dispuseram-nas em forma de coração, e António colocou um ramo de lírios frescos. Maria, disse ele em voz baixa, fizeste o impossível. Trouxeste-nos de volta à vida. Mariana e Beatriz ajoelharam-se. Mãe, vamos ensinar os outros como tu nos ensinaste, disse Mariana. E vamos plantar mais lírios, acrescentou Beatriz, para que todos os possam ver do céu. Paulo estava atrás, com o chapéu na mão. A sua voz tremia. Obrigado, Maria, por dares uma oportunidade a um homem que se tinha perdido a si mesmo. Carla Pereira acendeu a última vela e sussurrou, agora, ela vive em cada um que aprendeu a perdoar. Uma brisa passou pela colina, agitando as pétalas. Pontos brancos subiram ao céu como pequenas almas. António levantou o olhar. Vês, Maria, disse ele. Temos de novo um lar, onde ecoa o riso. Ele pegou nas mãos das meninas. Caminharam de volta pelo trilho, com Paulo a segui-los. O sol brincava no céu, a sua luz a filtrar-se por entre as folhas, tão suave como o sopro do amor. E naquele momento, António compreendeu, nem a morte nem a perda podiam destruir o que fora semeado no coração. Os lírios voltariam a florir, e ela viveria com eles.